Satisfação do cliente. Como mensurar se um cliente está satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço? E o que isso de fato é importante para o seu negócio? No vídeo de hoje eu vou te ensinar 2 pontos muito importantes sobre satisfação do cliente. Meu nome é Eric Vitor, eu sou consultor empresarial e hoje irei te ajudar a mensurar a satisfação dos seus clientes. Enquanto isso, já deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal, comenta algum tema que você gostaria de ouvir por aqui e nós traremos para você da melhor forma possível. Satisfação do cliente é muito importante porque nós precisamos entender se de fato o nosso cliente ele está satisfeito. Porque um cliente insatisfeito, ele não somente sairá falando mal do seu negócio, mas também ele não terá a chamada recorrência, que é o seu cliente estar retornando à sua empresa para consumir um produto ou um serviço. E aí você me pergunta, Eric, como eu faço para pesquisar a satisfação do teu cliente? E eu vou falar para você sobre isso no vídeo de hoje. Pesquisa de satisfação do cliente é algo que é importante, mas não é algo que precisa ser feito de maneira individual. Porque tão importante como a pesquisa de satisfação do cliente é o mapeamento do perfil desse cliente. E é aí que muitos empresários têm errado. Eles só querem saber se o cliente está satisfeito, sim ou não. Porém, saber se o cliente está satisfeito não é o único elemento a ser verificado. Por quê? Porque eu preciso entender também qual é o perfil do meu cliente. Porque para manter um cliente satisfeito, eu tenho que entender o seu perfil. Porque entendendo o seu perfil, eu posso também conhecer o seu comportamento. E conhecendo o seu comportamento, eu posso saber como atendê-lo de melhor forma, ao passo que ele saia satisfeito com a empresa e irá retornar várias e várias vezes. Eu lembro de uma empresa que eu atendi que era um salão de beleza, inclusive um salão de beleza muito conhecido aqui na minha cidade. Essa empresária, ela já chegou a fazer atendimentos para jogadores de futebol conhecidos como Kaká, Roberto Carlos. E eu lembro quando eu estava dando consultoria para ela, ela veio desesperada falando: Eric, eu preciso focar mais no público jovem, porque o público jovem não está vindo na minha empresa e eu vou perder mercado. Calma, vamos entender por que esse desespero em atender o público jovem. Eu falei, olha, vamos fazer uma pesquisa de satisfação e mapeamento do perfil do cliente. O meu cliente, ele é satisfeito. Por quê? Porque eu tenho bons feedbacks pessoalmente, eu tenho bons feedbacks nas redes sociais, as pessoas que normalmente vêm até o meu salão, elas retornam. Eu perguntei, e por que essa necessidade urgente de você atender o seu público jovem que você quer? E aí eu lembro que nós montamos juntamente com ela um formulário para entender qual é o grau de satisfação do cliente dela, tabularmos isso de maneira quantitativa, ou seja, não só no feeling, não só por comentários nas redes sociais, mas de fato de maneira ali que nós possamos organizar dados. E aí nós montamos toda a estrutura desse formulário do Google Forms que nós enviamos para os clientes dela. A idade, qual o gênero, qual bairro morava, tinham pontos de avaliação sobre a empresa dela. Aí sobre atendimento ao cliente, dando notas para o atendimento das cabeleireiras dela, sobre a estrutura do local. Tabulamos essas pesquisas, perguntamos se elas estavam satisfeitas com a empresa como um todo. Também criamos perguntas estratégicas se os clientes dela tinham interesse de algum workshop sobre beleza feminina, sobre empoderamento feminino. E ela teve um feedback muito positivo. Agora, o que mais me chamou a atenção, que respondeu a pergunta dela, por incrível que pareça, 70% do público dessa empresária tinham mais de 50 anos. O público jovem que ela gostaria de atender, aí na faixa entre 18 e 25, não representaram nem 8%. O que muitas vezes acontece no meio empresarial é que os clientes, eles querem tomar decisões de maneira intuitiva. Eles não entendem a necessidade de você tabular essas informações. E a satisfação do cliente, ela pode ser mensurada de uma maneira mais assertiva se você, de maneira organizada, entender qual é a opinião dos seus clientes para que você possa tomar decisões que vão melhorar o seu negócio. E outro exemplo, eu atendi também uma empresária do ramo de hamburgueria. Uma coisa interessante é que ela tinha os números do delivery muito altos. Ela tinha um déficit muito grande de consumo presencial. A empresa dela ficava alocada numa praça de alimentação. E nessa praça de alimentação tinham muitos concorrentes. Ela não perdia de vender em função da concorrência, porque ela tinha um bom produto. E aí ela fez uma pesquisa de satisfação e mapeamento do perfil do cliente. Ela perguntou para os seus clientes o que acontece para que os clientes não venham até a praça. A maioria das pessoas que responderam esse questionário reclamaram porque a praça não tinha playground, porque a praça não era limpa. E ela entendeu que o problema não estava na
na empresa dela. O problema estava no local. E a partir disso, dos resultados dessa pesquisa, tomou frente juntamente com os outros proprietários ali, dos empresários que estavam na praça, começou a articular e a agilizar para que ali fossem feitas limpezas pela prefeitura, fizessem eventos com maior frequência, em datas comemorativas. E essa série de decisões baseadas na percepção do cliente dela fez com que o faturamento em loco dela aumentasse. Então, só nesses dois exemplos, nós conseguimos perceber a importância da satisfação do cliente. Mas como eu faço isso? Como que eu vou fazer isso? Eu quero te ajudar hoje com pequenas sugestões. A mais comum utilizada é um próprio formulário, que a gente chama de pesquisa survey. O mais popular de todos, que é o que eu recomendo para você, é o Google Forms. Você vai acessar, por exemplo, a sua conta Google, lá naquele cantinho superior direito, né, onde fica Gmail, onde fica Google Drive, você vai ver que lá embaixo existe o Google Formulários. Lá você vai poder criar uma pesquisa do zero. E aí você vai poder mensurar todas essas informações que eu falei e estar enviando para os seus clientes. Eu sugiro que você envie essa pesquisa para os seus clientes somente. Porque se você começar a enviar essa pesquisa para pessoas que não têm a ver ou não têm interesse com o seu produto ou com o serviço que você presta, as respostas elas ficarão meio abstratas, então você não vai ter uma percepção verdadeira para a tomada de decisão. E quando você busca saber a opinião do seu cliente, você, além de mensurar o grau de satisfação dele, você pode também observar o padrão de perfil desse cliente. Então eu sugiro você mandar essa pesquisa somente para clientes. Normalmente empresas como restaurante, bares, têm sistemas de venda, sistema que cuida das vendas, do contábil, do financeiro, do estoque, etc. Vai ter uma opção de você automatizar os disparos dessa pesquisa. E você pode também mandar diretamente para o WhatsApp do cliente. Quando ele vai à sua loja, normalmente quando ele vai à sua lanchonete, você de alguma forma você pega os dados dos seus clientes, obviamente de maneira responsável, né? Porque existe a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que ficar ligado nisso, porque você não pode estar disseminando ou utilizando, né, informações, os dados dos seus clientes de maneira irresponsável. E você pode estar disparando no WhatsApp pessoal dele. Aí não tem problema nenhum, ele clica no link e aí você vai mensurando até o percentual de clientes que respondem. Porque eu te digo, você vai mandar para 100 pessoas, a média é que 20 a 30% vão responder e tá tudo certo, não tem problema. É o desafio que você vai ter diariamente de fazer a sua pesquisa de satisfação. Quem nunca foi num restaurante e na mesa fica ali o QR Code para você fazer a avaliação. Aí você também vai poder escolher aonde será feita essa avaliação. Eu recomendo começar por uma pesquisa de satisfação, que você cria a sua pesquisa, mas também você pode instigar os seus clientes a estarem avaliando a sua empresa no Google Meu Negócio, que nós já falamos aqui em outro vídeo. Se você for do ramo da hotelaria, pode ser também em plataformas como Booking, TripAdvisor. Você comumente, quando se hospeda em algum lugar, você recebe e-mails, né, dessas empresas para que seja feita a avaliação. E aí pergunta se você gostou da limpeza, do setor de governança, ou se você gostou do setor de alimentos e bebidas. E essas pontuações vão fazendo que a sua empresa ela fique melhor posicionada no mercado. Isso é bem legal, isso é bem bacana. Inclusive, eu lembro de uma história de um resort que eu trabalhei. Nesse eu não dei consultoria. Eu era gerente de 7 setores nesse resort. E eu lembro que esse resort, ao inclusive, ele tinha um serviço muito bom mesmo. Agora acontece que ele nunca conseguia atingir as metas globais de satisfação do cliente. E isso fazia com que esse resort ele não ficasse tão bem posicionado ao lado de empresas do mesmo patamar. Na hotelaria isso é chamada de cesta competitiva. Os clientes eram satisfeitos, tinham um grande grau de reincidência, mas em comparação com os resorts do mesmo patamar que ele nunca conseguia alcançar boas posições porque não conseguia bater as metas globais. Então o que foi feito? Um mutirão, de fato, com a galera do esporte e lazer, com a galera dos atendimentos, para que muitas pesquisas fossem coletadas. Eles conseguiram captar um volume maior de clientes satisfeitos. E detalhe, você que está aí, que é empresário, você sabia que um cliente insatisfeito, ele provavelmente vai reclamar da sua empresa nas plataformas e muitas vezes o cliente satisfeito, ele não fala nada, ele simplesmente sai satisfeito. Porém, o perfil de comportamento de um cliente insatisfeito, ele é muito maior a chance dele negativar a sua empresa aí. Então é muito interessante que vocês façam essa pesquisa de satisfação, tanto para posicionar a sua empresa, tanto para entender o perfil de comportamento do seu cliente e tanto para você utilizar uma boa nota até como uma forma de divulgar a sua empresa. Ó, aqui na minha empresa, 95% dos clientes saem satisfeitos. Isso é algo muito interessante que vai ajudar você a estar tendo reincidência. Então a satisfação do cliente é muito importante. Até a termos de custo, é muito mais caro para uma empresa ganhar um cliente novo do que manter aqueles que já tem. Então a satisfação do cliente ela é fundamental para você. Ela vai te dar maior rentabilidade ao longo do tempo, ela vai fazer com que você tenha melhores estratégias para adotar de melhorias independente do setor que for, e ela vai ajudar você a ter um parâmetro
para estar sempre lutando para prestar um serviço melhor ou para melhorar a qualidade do teu produto. Então você que está aí preocupado com satisfação, fique tranquilo, é muito simples, pois existem diversas estratégias que você pode estar utilizando, como nós comentamos aqui, para mensurar a satisfação dos clientes de vocês. Se você ficou interessado em entender a satisfação do cliente, se você é empreendedor e quer saber estratégias de como melhorar sua empresa, de como melhorar os seus processos, de como vender mais, talvez você tenha chegado aqui não é empresário, mas tem desejo de montar o seu negócio, você está no lugar certo. Peço a você, comenta aqui sobre qual tema você quer que nós venhamos a abordar nesse canal. Mas agora chega uma parte muito importante desse vídeo que eu tenho uma dica para vocês. Eric, qual é essa dica? Eu coloquei aqui na descrição o link de um canal chamado O Segredo das Empresas. Mas por que o segredo, Eric? É porque vocês sabem que informação é poder. Nesse meio empresarial, as informações ficam ali meio que ocultas, né? E esse canal com o Val Macedo de O Segredo das Empresas é algo bem bacana. Por quê? Porque todo mundo precisa de acesso ao crédito. Todo mundo quer expandir os seus negócios, todo mundo quer talvez pagar alguma dívida ou financiar a sua viagem dos sonhos. Quem tem dinheiro, faz dinheiro. Esse ditado é muito verdadeiro. E o canal O Segredo das Empresas, ele trabalha com o quê? Te dando todas as informações necessárias que vão ajudar você a ter acesso a crédito. Qual a melhor maquininha? Qual a menor taxa de maquininha? Ele vai te dar todas as informações necessárias para você reduzir, para você não ficar perdendo tempo, para você não quebrar a cara, né? Muitas vezes a gente só consegue ter acesso a alguma informação quebrando a cara. Com você não será dessa forma. Você vai clicar aqui, vai acessar esse canal e ele também é muito interessante porque existem bancos. Você sabia que existe um banco específico para o seu tipo de negócio? Você sabia que se você lida com beleza, por exemplo, a área da beleza, existe um banco que tem juros, taxas, enfim, muito mais assertivas para o seu tipo de negócio. E esse canal, inclusive, me ajudou muito a abrir a mente nesse sentido. Então clica aqui, canal O Segredo das Empresas, tem aulas gratuitas, tem um conteúdo muito bacana que você pode estar, que vai ajudar você a expandir o seu negócio. Beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, já deixe seu like, já compartilha esse vídeo e tamo junto.